A doença mais mortal da história, essa pilha de arroz bem aqui na minha frente, representa as 10 bilhões de pessoas que nasceram entre os anos de 1901 e 2000. Sim, o século XX. Talvez você seja uma delas. Agora, respira fundo. Metade dessas pessoas, cerca de 5 bilhões, ainda estão vivas. Mas hoje, eu quero falar sobre a outra metade. As 5 bilhões de vidas que se perderam só nesse século. Dessas, 500 milhões morreram de doenças cardíacas. Outras 500 milhões por doenças cardiovasculares. O câncer ceifou mais 500 milhões. E acidentes, guerras e outras causas humanas tiraram a vida de cerca de 1 bilhão de pessoas. Coração, câncer, guerra. Tudo isso ainda está entre as principais causas de morte no mundo hoje. Mas e as 2,5 bilhões de mortes restantes? Pois é, 1 bilhão delas foram causadas por fatores diversos. Mas o que realmente chama a atenção é esse último grupo aqui. 1,5 bilhão de pessoas. Pessoas que, se estivessem vivas hoje, talvez estivessem entre nós. Porque a principal causa de morte do século XX foi praticamente vencida. Essas 1,5 bilhão de pessoas morreram de doenças infecciosas. A maioria por infecções respiratórias, como a tuberculose. Mas entre todas essas doenças, uma se destaca: a varíola. Sozinha, ela matou cerca de 300 milhões de pessoas. Pausa. Respira. A varíola é a doença mais mortal da história da humanidade. E foi tão devastadora, tão marcante, que nós, humanos, decidimos acabar com ela. E conseguimos. O último caso registrado foi em outubro de 1977. 2 anos depois, em 1979, a OMS anunciou: a varíola foi oficialmente erradicada do planeta. Até hoje, ela é a única doença humana completamente eliminada do mundo. Mas como conseguimos isso? A origem da varíola ainda é um mistério. Mas sabemos que ela nos acompanha há milênios. A prova mais antiga vem do Egito. A múmia do faraó Ramsés V, com marcas da doença no rosto. Ao ser infectado, os primeiros sinais eram febre, dores de cabeça, vômitos, diarreia. E, dias depois, o corpo era coberto por bolhas de pus. 1 em cada 3 pessoas morria. E quem sobrevivia, muitas vezes, carregava sequelas para o resto da vida. Cegueira, desfiguração, cicatrizes profundas na pele e na memória. A varíola não escolhia. Matava faraós, reis e pessoas comuns. No século XVI, os conquistadores espanhóis trouxeram a doença para o Novo Mundo, e o impacto foi catastrófico. A população nativa, sem qualquer imunidade prévia, foi dizimada. Alguns historiadores estimam que cerca de 90% dos povos indígenas morreram em decorrência de doenças trazidas pelos europeus, incluindo a varíola. Ela foi responsável pela queda de impérios inteiros. E continuou fazendo vítimas. Por séculos, é difícil imaginar, hoje, em um mundo com vacinas, o terror que essa doença causava. Mas tem um motivo pelo qual você não se preocupa mais com ela. A história da doença mais mortal da humanidade. Também é a história de uma das maiores vitórias da ciência. Aliás, se você está curtindo esse conteúdo, já aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso ajuda demais e garante que você não perca os próximos vídeos. Seguimos. A primeira estratégia para tentar se proteger da varíola surgiu há muito tempo, na China, durante o primeiro milênio da Era Comum. Lá, foi registrada a prática da variolação. A técnica era rudimentar, mas inovadora. Crostas de feridas de pacientes com formas mais leves da doença eram coletadas e administradas por via nasal em pessoas saudáveis. Era uma aposta arriscada, porque quem recebia podia tanto ficar imune quanto morrer. E vale lembrar, naquela época, ninguém sabia o que eram vírus, bactérias, ou sequer que existiam micro-organismos. Mas tudo começou a mudar no século XVIII. Um médico inglês, Edward Jenner, decidiu investigar a fundo o mistério da imunidade à varíola. Ele notou algo curioso. Camponesas que lidavam com vacas infectadas com uma versão mais branda da doença
chamada varíola bovina, não pegavam a varíola humana. Foi aí que ele teve uma ideia ousada. Em 1796, Jenner coletou o pus de uma lesão de varíola bovina e aplicou em um garoto de 8 anos, James Phipps. O menino se recuperou bem. 2 meses depois, Jenner fez um novo teste, expôs o garoto à varíola humana. E ele não ficou doente. James Phipps foi a primeira pessoa a adquirir imunidade à varíola, sem contrair a doença. Esse experimento deu origem ao nome vacina, derivado do latim vaca, que significa vaca. A técnica se espalhou. E mesmo que ninguém entendesse exatamente por que funcionava, o fato é que funcionava. Décadas depois, com o avanço da microbiologia, aprendemos como nosso sistema imunológico funciona e como as vacinas agem dentro de nós. Imagine um gráfico animado, trilha mais didática. Quando nosso corpo entra em contato com um vírus, ele o identifica, reage, combate e guarda essa informação. É como se criasse um manual de defesa. Se aquele invasor aparecer de novo, o sistema imunológico estará preparado. As vacinas aproveitam esse mecanismo natural. Elas introduzem antígenos, pedaços inofensivos do vírus ou bactéria, para que nosso corpo aprenda a reagir. Assim, quando o agente real aparece, já estamos prontos para enfrentá-lo. Esse conhecimento salvou milhões de vidas. E o que fizemos com essa tecnologia? Vingança. Usamos vacinas para destruir a própria varíola. No começo do século XX, campanhas de vacinação em massa eliminaram a doença de várias regiões da Europa. Na década de 1950, a Organização Pan-Americana da Saúde conseguiu erradicá-la da maioria dos países das Américas, com exceção de regiões de difícil acesso, como áreas remotas no Brasil, Colômbia e Equador. Foi então que surgiu uma ideia ousada: erradicar a varíola do mundo inteiro. A proposta veio do então ministro da Saúde soviético, Viktor Zhdanov, em 1958. A ideia: mobilizar médicos, vacinas e recursos para alcançar até os lugares mais distantes do planeta. Na época, a varíola ainda causava cerca de 50 milhões de casos por ano. Mas aos poucos, a estratégia funcionou. Cada foco da doença foi isolado, monitorado, controlado. E em outubro de 1977, o último caso natural foi registrado. 2 anos depois, em 1979, uma comissão internacional declarou oficialmente: a varíola estava erradicada. Uma vitória que parecia impossível e que se tornou real graças à ciência, à persistência e à colaboração global. Hoje, vivemos preocupados com doenças cardíacas, câncer, Alzheimer, mas só porque as vacinas nos libertaram das piores ameaças do passado. A verdade é que, se você está vivo hoje, tem grandes chances de dever sua vida às vacinas, então valorize. Acredite na ciência e compartilhe essa história, porque ela não é só sobre uma doença, é sobre o que somos capazes de conquistar quando nos unimos por um bem comum. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. E não esquece, curta, compartilhe e se inscreva no canal. A ciência agradece.